Olá, vamos aos destaques do Coisa Nossa de hoje. Literatura, livro sobre a história da música em Uberaba é lançado. Associativismo, José Pereira Peixoto se despede da presidência da ACIU e Anderson Cadima assume a gestão. É agora no Coisa Nossa. A pianista e professora Olga Frange lançou o livro Pioneiros da História da Música em Uberaba. A obra retrata a vida de músicos de destaque que atuaram em Uberaba nos séculos XIX e XX. Sem conhecer o passado, não dá para entender o presente. Baseada nessa frase, Olga Frange mergulhou em documentos para descobrir informações sobre os primeiros músicos da cidade. O resultado está no livro Pioneiros da História da Música em Uberaba. E dei preferência para o arquivo público, porque essa parte da impressão dos jornais, folhetins antigos, e Uberaba teve uma tradição muito grande nessa parte jornalística. A gente tem que ter muito orgulho disso. E excelentes jornalistas, o texto muito bom. E houve uma época em que a parte musical era tudo. O que hoje sai em coluna social era sempre voltado para a música. Os maestros eram nomes respeitados, saíam direto. Então, foi fácil eu mergulhar nesse passado, sobretudo o Lavoura e Comércio, o jornal O Sorriso, que teve 2 épocas de funcionamento, e o grande cronista, que foi Renato Frateschi, que militou quase 50 anos escrevendo sobre música nos jornais daqui. Foi uma época muito rica, que eu considero agora conhecer, e quero que as pessoas saibam, que Uberaba foi a capital cultural do Triângulo Mineiro por um bom tempo. Até a década de 1950, Uberaba reinou absoluta. Olga tem uma longa história com a cultura. Ela estudou no Instituto Musical Uberabense e trabalhou no Conservatório Renato Frateschi. Hoje atua como regente do Coral Artístico Uberabense e é professora de piano. A pesquisa dela foi tão intensa que decidiu escrever 3 livros sobre o tema. Esse primeiro trata da vida dos 19 maiores autores. Então, aqui eu tenho uma grande maioria de maestros, compositores, outros são instrumentistas, e inclui cantores, sambistas. Então, houve uma inter-relação, mas todos praticamente militando no mesmo espaço, numa Uberaba provinciana, com vidas totalmente singulares. Nenhuma vida é igual à outra. Isso que eu achei interessante. O mais jovem dos 19 autores nasceu em 1841. O mais jovem, o mais velho em 1841 e o mais jovem em 1928. Mostrar a diversidade. Assim, nós temos ali descendentes de escravos, tem muitos compositores negros, mulatos, tem imigrantes italianos, tem pessoas, vários deles eram microempresários e tocavam em banda, então eram pessoas da classe média de Uberaba, ou até grandes empresários, sobretudo os italianos. A escritora mostrou as mudanças no trabalho dos músicos. Ele sai de uma banda infanto-juvenil, passa a atuar na banda de adultos, dali
vai tocar nas orquestras ligadas aos cinemas e confeitarias da época. Então, eles têm muitas formações diferenciadas, transformam-se em jazz band a partir de 1930 para ter mercado de trabalho. Muitos deles foram embora de Uberaba. Franca e Ribeirão Preto eram as duas cidades mais próximas, que a maioria deles, quando partia daqui, ia para essas cidades. E os que ficaram na história do Brasil, né, assinalados na história do Brasil, foram embora até meados da década de 1920 e construíram uma vida, sobretudo na capital da República, que na época era o Rio de Janeiro. Existe um que quase eu nunca tinha ouvido falar antes de fazer a pesquisa, chama-se Elvírio do Nascimento, de uma família de músicos. Eram 4 irmãos e todos eles eram músicos. Ele e Benedito, seu irmão, eram maestros e compositores. Então, o Gilberto de Carvalho assombra pela produção enorme e pela quantidade de todos os grandes cantores da era do rádio, todos gravaram muito as músicas do Gilberto Carvalho. O Antenógenes Silva também é uma produção assombrosa, de cerca de 800 peças, de todos os gêneros, e foi 2 vezes premiado no exterior como o melhor acordeonista mundial, na Itália e na Áustria. Você vê um Pedro Vieira Gonçalves que, graças a essas pesquisas, eu consegui descobrir que ele tocou na Semana de Arte Moderna de 1922 e pertenceu à banda do Pixinguinha. Era considerado entre os maiores chorões do Rio de Janeiro. Ele não era conhecido aqui e veio diversas vezes, foi recebido na estação da Mogiana pela população que se orgulhava das notícias que chegavam do Rio de Janeiro, da excelência desse músico. Outro negro, representante da comunidade africana, que foi o Benedito Chaves, apelidado de Guru, graças ao violão elétrico dele, que tocava pelo Brasil afora. Ele foi tocar na Bahia, em Salvador, e Dodô e Osmar foi assistir a apresentação dele e pediram licença para pesquisar o violão que ele tocava, que ele mesmo tinha fabricado. Graças a essa pesquisa, eles fabricaram um protótipo igual e melhoraram esse protótipo e gerou o trio elétrico na Bahia. As outras obras já têm temas definidos. O próximo, que eu já estou trabalhando em cima dele, vai ser a presença feminina na história da música de Uberaba, que também vai ser tão rica quanto esse primeiro. E aí o terceiro é que eu vou falar das bandas de música, que a primeira banda uberabense foi criada em 1815. Então, a grande era das bandas vai se prolongar até mais ou menos 1935. E no próximo bloco você vai ver como foi a festa de lançamento da obra.